citado uma ação da Lituânia como membro da União Europeia e da OTAN, embargando alguns produtos do tráfego ferroviário pela Lituânia em direção ao enclave de Kaliningrado. Hoje, através do Borrell, em Bruxelas, disse que irá reconsiderar o embargo aos produtos russos que passam pela Belarus e pelo território da Lituânia, chegam a Kaliningrado. Então, a Europa, nesse momento, revê todo o quadro que foi anunciado nesse final de semana com os embargos que a Lituânia imporia por determinação da União Europeia em relação a vários itens que não mais poderiam sair da Rússia, para que chegassem ao território, ao enclave de Kaliningrado. E hoje o Borrell, entre outras coisas, fala que, na realidade, ele não quer que os russos entendam isso como uma provocação. Então, em razão disso, pensa em atenuar as medidas. O assunto é muito delicado, gente, porque nós, na realidade, fomos talvez os primeiros aqui no Brasil a falar sobre os embargos e a falar sobre a possível reação da Rússia, que disse que retaliaria, segundo o Kremlin, chancelaria, Peskov, Zakharova, o próprio Lavrov, que retaliaria com força essa decisão da Lituânia. E a União Europeia dizia que essa decisão era uma decisão do bloco, mas que teria sido tomada pela Lituânia como parte do bloco e não como uma ação objetiva no sentido de provocar a Rússia. Quer dizer, seria uma disposição compulsória. E agora eles voltaram atrás. O dado é que a informação que a gente tem nos bastidores é de que a Rússia teria feito um ultimato em relação a essa situação, que eu acho que na realidade o grande ponto que a gente tem aqui é que está ficando escancarado que quem tem poder militar e poder político se defende. Quem tem poder militar e poder político, de alguma forma, evita que haja ultraje aos seus interesses. E quem não tem é aquele velho ditado oriental que diz que quem tem unha coça a cabeça. Na realidade, o medo, me parece, nesse momento do Borrell e da União Europeia, decorreria de não só declarações públicas, mas de uma informação de que a Rússia teria dado horas para que eles pudessem rever essa disposição da tentativa de sufocar o enclave de Kaliningrado. Entre os itens proibidos estariam cimento e petróleo. Entre os itens proibidos estariam, inclusive, alguns víveres que foram sancionados pela União Europeia. Nós estamos expondo de uma maneira escancarada, absurdamente... a hipocrisia está caindo. Porque, vejam, o Iraque não teve como se defender desse tipo de embargo. A Líbia tampouco. O Afeganistão tampouco. A antiga Iugoslávia, num contexto de outra situação por parte da Federação Russa, também não teve como se defender. E desta feita, o chefe da União Europeia diz que vai rever a disposição de uma ação de um de seus membros. Ele não deixa nem que o governo lituano se manifeste. Ele diz, nós vamos rever em razão da nossa disposição e mostrar para a Rússia que nós não queremos criar uma situação crítica. Então é muito claro e fica exposto, o rei fica nu. Fica muito claro que em todo esse barulho, a tentativa de tratar Vladimir Putin como Saddam Hussein, como Muammar Gaddafi, como Milosevic, fica exposto muito claramente que não é possível fazê-lo. Por fontes diplomáticas, nós tivemos a informação de bastidor que o recado teria sido muito duro em relação à Lituânia. A gente teve essa informação de que teria chegado por fontes oficiais o dado que se combustível e cimento não pudessem chegar a Kaliningrado, que os russos tomariam uma decisão radical
no sentido de permitir que a população de Kaliningrado não ficasse à mercê disso que eles chamavam aí nos meios diplomáticos de chantagem da União Europeia. Então é uma situação delicada, é uma situação, como nós fomos os primeiros a repercutir, que era grave, e fomos os primeiros a repercutir que não era uma ação comezinha, não era uma ação qualquer, não é? Eu, na realidade, acho que realmente as hipocrisias, as narrativas da mídia mainstream estão caindo, né, substancialmente. Eu acho assim, gente, que nós estamos vivendo um período onde está ficando cada vez mais claro que interesses escusos, por intermédio de narrativas ainda mais escusas, tentam nos impor uma percepção de que há uma civilização que se contrapõe à barbárie. Eu já falei muitas vezes sobre isso e eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um período onde a própria ação da Rússia na Ucrânia, a própria questão da tensão criada com a OTAN e com a União Europeia, as divisões na OTAN e na União Europeia, estão nos mostrando que quem tem força política, quem tem força econômica, quem tem capacidade de fazer com que seus interesses, no mínimo, não sejam aviltados, fica numa posição diferenciada. Então, eu acho que nosso debate sobre a posição de um possível Brasil nuclear, de um Brasil com poder dissuasório, de um projeto de Brasil que não nos permita aí a questão de que nos neguem a utilização de determinados espaços, sejam marítimos, sejam aéreos, sejam territoriais, é mais do que urgente. Não serviu para o Iraque, não serviu para a Líbia, não serviu para a Iugoslávia, não serviu para o Afeganistão, não serviu para o Sudão e entre outros tantos. Mas a grande verdade é o seguinte: a população armênia e a população da República do Nagorno-Karabakh também bem sabem. É assim, se você tem dinheiro, poder político, poder militar, você de alguma forma tem chance de não ver aviltado o seu interesse. Meus amigos, se você for esperar a ação de organizações multilaterais que dizem defender determinadas premissas que não fazem, você vai esperar sentado. Talvez seu país seja destruído. Talvez seu país seja destruído. Então, mais do que nunca a importância, quando a gente fala de união nacional, a gente não está falando sobre uniformização da sociedade, como alguns canalhas tentam dizer. Nós não estamos falando de que não possa haver divergência na macropolítica. Claro que pode. Mas nós estamos falando de que nós temos que estar antes perfilados pela defesa do interesse nacional. A Rússia, na realidade, e basicamente, Fábio, através da sua aliança com a China, exponencial e criada firmemente há muito tempo, mas sacramentada no dia 4 de fevereiro, 20 dias antes da operação militar iniciar. Hoje nós estamos no 120º dia, 4 meses, 120 dias do início dessas operações. Está ficando muito claro para a gente que de mimimi de Globo News, de mimimi de mídia mainstream, não se vive. Mas tendo um poder econômico, tendo um poder militar, tecnológico e uma mínima coesão dentro da sociedade, também é bom que se frise, porque os russos tinham tudo isso em relação a poder militar, no que diz respeito ao poder dissuasório nuclear, e tiveram Yeltsin e Gorbachev, né, que são execrados pela população da Federação Russa. Então, não é apenas o poder nuclear. Também é necessário que haja algum grau de coesão na sociedade no perfilar da defesa do interesse nacional.